Fala, meus amigos. Brasil eliminado. Jogo da Série B deu certo para Fortaleza neste domingo. Hoje tem jogo da Série B que tem que dar certo para Fortaleza e votação para buscar no mercado mais 27 milhões para tirar essa asfixia financeira que Fortaleza vive. Muitas coisas para a gente falar num vídeo só, mas vai dar tempo. Eu vou dividir em partes e a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco aqui no Razão Tricolor. Só chegar com a gente e vir que informação você encontra é por aqui. Coisa. Você é minha razão, você é minha paixão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você é meu convidado para estar conosco aqui fazendo inscrição no canal, fazendo também aquela velha ritual do YouTube que é deixar o like, se inscrever. Se você puder hypar esse vídeo é muito importante. Mais tarde imagino que a gente vai sentar aqui e vai analisar um pouco mais a rodada, porque aí teremos um confronto bem importante que é Vila Nova e São Bernardo, né? E a gente vai saber. E tem o canal também que vai ficar de olho nessa segunda-feira, porque eles podem cair para a zona do rebaixamento. Tem muita coisa para falar de Série B, mas tem muitas coisas para falar também. Então vamos falar logo do Brasil, né? O Brasil que foi eliminado, meus amigos. Um time que ia ser Hexa, não sei o que a imprensa tinha dito. E logicamente que não ia ser, porque a gente já via como o Brasil se portava, né? O Brasil ele fez as eliminatórias muito ruins, como atrás de Equador, perdemos para Bolívia. Como é que vai acreditar no time desse? Só uns bestas que acreditam mesmo, né? E ainda mais levando uns aposentados, né? Neymar, Casemiro, negada mais aposentada. O Brasil ele levou 2-0. E foi pouco, o Alisson ainda defendeu algumas, mas teve o pênalti perdido, teve o gol do Endrick, que não foi gol, né? Então deixou muito a desejar, mas era sabido que essa Copa, o sufoco que o Brasil passou para o Japão já era um alerta muito grande para todo mundo que estava tentando acreditar. Sem lembrar de que 30 minutos contra o Marrocos, o Brasil parecia um time de criança, de fraldinha contra time profissional, né? Um sufoco medonho naquela primeira partida. Mas a imprensa ela gosta de se enganar, ela acha que levar o Neymar ele ia resolver muita coisa, resolveu foi nada. Ainda fez uma das cenas mais vexatórias das Copas do Mundo, que tá eliminado, vai bater um pênalti e fica frescando com o goleiro. Oh, meu Deus do céu. Oh, esse cara é uma piada, viu? Todo respeito aí. Mas é isso. Brasil eliminado, a Copa continua. E no final da noite, né, a Inglaterra ganhou do México e vai ser aí a quarta de final, vai ser Noruega e Inglaterra, tá bom? Mas vamos vir essa página de Copa do Mundo, Brasil e tudo mais. Vamos falar da Série B, a Série B que é o nosso dia a dia aqui, né? O nosso dia a dia é a Série B. O Brasil ali era e a Copa era só um momentinho que a gente ia ficar mais ligado. Mas falando de Série B, tivemos um jogo, né? Um jogo que fazia muito desrespeito ao Fortaleza, que é esse Náutico e Juventude. Um jogo escondido pós o jogo do Brasil no domingo, mas quando aconteceu eu assisti um pouco desse jogo. O primeiro tempo o Juventude foi bem melhor de ter marcado o gol. O Náutico foi muito melhor no segundo tempo, então o empate está de bom tamanho. O Náutico fica com 21 pontos, o Juventude fica com 26. O Juventude poderia ter ultrapassado o Fortaleza, né? Poderia ter acontecido isso. E a gente já pode cravar que o Fortaleza não sai do G6 por conta dessa partida, né? Por quê? Hoje à noite temos Botafogo e Avaí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, e o Vila Nova contra o São Bernardo. Esse Vila Nova e São Bernardo, se o São Bernardo vencer, ele passaria o Fortaleza por conta do saldo de gol. Ficaria com o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias e o saldo de gol mais positivo que o do Fortaleza. Se houver empate, o São Bernardo não passa, o Fortaleza mantém a quarta posição. E se o Vila Nova vencer, o Vila Nova assume a liderança e o Fortaleza continua na quarta posição. Então,
Esse jogo é importante, mas para o Vila Nova não esticar muito essa corda de pontos, né? É um confronto muito importante. O Vila Nova, que é o melhor time em desempenho dentro de casa como mandante, e o São Bernardo, que é o melhor time como visitante. Então, nesse momento é isso. O Fortaleza tem mais pontos que o Vila Nova, mas tem mais jogos que o Vila Nova dentro de casa. Por isso que eu falo em desempenho, que é a questão do aproveitamento, tá bom? E aí a rodada ainda tem a terça-feira, Atlético e Operário. O Operário pode passar o Fortaleza? Pode. Se caso aconteça a vitória do Operário, lá em São João del Rei, lá em Minas Gerais, ele vence, ele empataria de pontos, ele empataria de vitórias, mas ele precisaria fazer mais de 2 gols, né? 3-0, por exemplo. 3-0 de diferença, que aí isso faria o Operário fazer 5 de saldo e passaria o Fortaleza, tá bom? Então, se ganhar de 2, vai para 4. Eu acho que ainda passa o Fortaleza, que depois eu acho que o critério não sei se é cartões, é uma coisa assim. Vai batendo um monte de critério até chegar lá nos cartões. O Fortaleza tem muito mais cartão vermelho que qualquer time na Série B, né? Mas é isso. O Fortaleza deve permanecer aí no G6. Não sei se ele vai ficar aí entre quarto, quinto ou sexto. Espero que ele fique em quarto lugar, né? Que continue assim, que esteja pelo menos um empatezinho aí entre Vila Nova e São Bernardo, e o que o Atlético vença o empate aí com o Operário vai ser de bom tamanho. E falando do jogo Botafogo e Avaí, que temos hoje também, o Botafogo empatando o jogo contra o Avaí, e ele joga em casa, né? Se ele vencer, ele passa o Ceará. Se ele empatar o jogo, se houver empate, o Ceará cai para a zona de rebaixamento da mesma forma. Por quê? Porque ficaria aí mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, só que o Botafogo tem 0 de saldo, o Ceará tem -5. Então, com isso, o Botafogo ia para a 16ª, saía da zona de rebaixamento e o canalzinho ficaria na zona, meu amigo. E a pessoa pensou se ia ser legal. Acho que seria legal isso aí, né? Uma segunda-feirazinha aí, só o pipe, né? Pro Ceará cair para o Z4 e o desespero bater lá na porta deles. Embora eu sempre falo aqui, eu não acredito que o Ceará vai brigar por essa zona de rebaixamento, não. Daqui a pouco esse time vai ganhar 2, 3 aí. Vai estar lá na sétima, oitava posição, décima. Como o que o Goiás o que aconteceu já com o Goiás. O Goiás estava ali morto, morto, morto. O Goiás já passou o Atlético Goianiense, já passou o Náutico, já encostou no Sport, já está emendando quase no G6. Então, o Goiás ganhou duas, subiu. Então, eu acho que isso pode acontecer também com o Ceará. Não quero que aconteça, mas acho que vai acontecer. Vamos falar do tema em que foi trazido pelo Afonso Ribeiro, acho que no domingo, acho que foi no domingo ou no final do sábado, que ele fala que a SAF, né, a SAF não, o Conselho Deliberativo do Fortaleza chamou em caráter de urgência uma assembleia para que aprovem ou não um empréstimo, né, de que daria como garantia os 27 milhões de direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Tem algumas coisas que a gente tem que explicar aí, tá? Primeiro, vai acontecer, né? Parece que vai acontecer e os conselhos deliberativos já foi informado que sim vai acontecer. Esses 27 milhões seriam antecipados não com a CBF, mas seria antecipado com empresas credoras, né, do mercado financeiro que ofereceram propostas, e tem duas propostas na mesa, segundo o Afonso Ribeiro, e que não vou lembrar o nome das empresas, mas tem duas propostas na mesa e que a mais vantajosa seria votada para que o Fortaleza fizesse. O que é que quer dizer isso? Que o Fortaleza antecipa um dinheiro que ele irá receber, e aí tem um ponto-chave que foi pouco explicado, na minha opinião, e eu vou tentar falar aqui. Esses 25, 27 milhões que vão tentar antecipar com essas empresas é referente a direitos de imagem da Série B do ano que vem. Então, Fortaleza estaria antecipando o dinheiro que seria de uma Série B do ano que vem. Ah, Danilo, então o Fortaleza já está pensando que vai jogar a Série B ano que vem? Não necessariamente. Mas o Fortaleza entende que
pelo menos na Série B ele vai ter que ficar. E esse dinheiro seria. Só que não seria pensando na Série B 27. Os 27, 25 milhões, que se fala 25, 27 milhões, vou falar assim, seria essa antecipação de direito de transmissão da Série B. Se o Fortaleza subir para a Série A, o Fortaleza vai receber muito mais dinheiro, na casa dos 60, 50 a 60 milhões, só que 25 estaria comprometido para pagar os credores, 25, 27 estaria comprometido para pagar os credores, tá bom? Então, se o Fortaleza subir, ele paga, ainda sobra o dinheiro da Série A, embora ele não vai receber todo o dinheiro, mas também se ele não antecipar, ele ficaria mais na corda do pescoço, como a gente está vendo nesses últimos tempos. Essas notícias não de atraso, mas de atraso com outros jogadores, né? Com rescisões que ainda não foram pagas, o Marinho entrou na justiça, o Marinho até se justificou no Instagram também, falando que por que que ele entrou na justiça e tudo mais, né? Então, em resumo, seria esse dinheiro cota da Série B de 2027, tá bom? Ah, Danilo, mas se não subir também tá lascado, né? Sim, tá lascado. O Fortaleza estará lascado, se não subir o Fortaleza está lascado no indo e no voltando. Ficar na Série B tá lascado. Subir para a Série A, não subir para a Série A, tá lascado também. Mas como assim? Porque esse dinheiro antecipado, você já disse que não tem renda no ano que vem. Aí teria que puxar a renda de 28 para dentro de 27. Da Série B também, nessa vibe dos 25, 27 milhões. Então eu não sei até que ponto isso é saudável, acho que não é saudável, mas como eu sempre digo, eu sempre pondero, pela situação financeira do clube, né, tá passando uma necessidade financeira gigantesca por falar em vender mando de campo, por falar em antecipar direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É uma pindaíba, meu amigo, um buraco que deixaram o Fortaleza. Lembrando que essa diretoria, né, no caso do Pedro Martins para baixo, os jogadores, a comissão técnica, ninguém estava aí. Alguns estavam, mas a maioria não estava. Na SAF tinha dois que estavam no ano passado e continuaram esse ano. Tem três que não estão. Rolim também estava no ano passado. É bem lembrar disso. Conselho Deliberativo também estava no passado. E tudo isso foi aprovado à pronta entrega da gestão passada. Então, antes da gente apenas apontar o dedo, dizer que esse ou aquele foi o culpado disso tudo, Fortaleza, lembre-se que o Conselho Deliberativo esteve aprovando também essas tais contas que recebem um reflexo em 2026, tá bom? Então ninguém é santo nessa história, não existe vilão, não existe herói. Eu sempre digo aqui e se ilude quem quer. Quem quer pegar lado é porque quer ser enganado. Então eu digo para você, repito e falo novamente: não existe herói, não existe vilão. Existe pessoas que até ano passado era um calango, só fazia a cabeça assim, aceitava tudo, e quando mexia no financeiro também aceitaram isso tudo, e que esse ano querem dar uma de olha, não sabia o que aconteceram, a culpa é do fulano de tal, que também é, mas só do fulano de tal, e por que tu aprovou as contas? Porque teve várias aprovações de contas em 24, em 25, ou não teve? Ou não existia isso, só teve esse ano. Pra cima de Moá não dá não, né? Pra cima de mim não dá não. Enfim, 25, 27 milhões que serão antecipados. E digo para você, é protocolar. Vai ser antecipado, viu? Vai ser antecipado. Porque o Fortaleza precisa desse dinheiro. Para pagar folha, para pagar compromissos que estão extremamente atrasados e para não ter uma onda gigantesca de ações judiciais por quebra de acordos que foram feitos na gestão passada ainda, porque o Marinho não é dessa gestão, o acordo que foi feito com o Marinho não é dessa gestão, lembre-se disso, é da gestão passada, assim como acordos feitos também com outros jogadores, né, que ficaram de herança maldita para essa gestão
E acordos também dessa gestão que teve que fazer no começo da temporada por conta do eu ia falar uma palavra muito forte, mas eu não vou falar. Do rombo financeiro que deixaram o Fortaleza Esporte Clube. Tá bom? Então é isso. Ah, Danilo, umas pessoas perguntaram, Danilo, tu acha que isso aí, se antecipar, vai vai conseguir ali pagar, né? Ou não precisar vender o mando de campo? Eu não sei. Eu acho que um tema não tem a ver com o outro, mas a gente tem que esperar, né? A saber se tudo vai acontecer. Eu acho que vai ser antecipado, o Fortaleza vai entrar nesse empréstimo, vai receber, vai dar um alívio muito grande para a gestão agora, nesse momento, mas com a preocupação futura, que sim, subiu para a Série A, receita de 50, 60 milhões, 25, 26, 27, 30 milhões não vai para Fortaleza, vai para essa galera que está antecipando para Fortaleza. Nesse momento, essa grana para ter fôlego e ter minimamente caixa para rodar o Fortaleza até o final da temporada. E é um momento muito importante também, porque mostra, pelo menos eu que estou de fora, não é informação, é pelo menos um sentimento, mostra que para em ir para o mercado contratar jogadores, que é uma coisa que a torcida precisa, que o Fortaleza precisa e que a gente precisa isso para subir. Seria um investimento para contratar jogadores, para trazer, para fazer os jogadores ficarem de boa no elenco e ascender a Série A. Então é um momento muito importante, né? Mais um dos mais importantes do Fortaleza na temporada, que é esse momento de uma aprovação pela qual o clube vai se submeter por conta de problemas financeiros. E aí eu acho que é bem por aí que vai ter que fazer, já que a gente não tem renda, não tem sócio torcedor, que era o maior patrocinador do Fortaleza, a gente tinha muito orgulho disso, a gente não é mais o maior patrocinador do Fortaleza, a gente não tem receita para de onde tirar, acabaram os campeonatos que você pode receber dinheiro, né, para ganhar, para comprar, agora o Campeonato Brasileiro só te paga alguma coisa no final da temporada, dependendo do seu desempenho, subir você ganha, campeão você ganha, né? Essas coisas todas. E é isso. Ou Fortaleza faz ou faz. Pelo menos eu estou entendendo que seja isso que vai acontecer. E hoje o Conselho Deliberativo vai fazer. Na hora que a gente vai em live, a gente vai ter ali a votação do Conselho Deliberativo. Vai ter um pau quebrando, tem uma galera que não aceita muito algumas coisas, outros, e tá certo, tá? Não estou dizendo que tá errado. Mas lembrem-se que essas mesmas pessoas que vão questionar hoje, eles aprovaram contas da gestão do Marcelo Paes, da gestão do Alex, da gestão do Rolim do ano passado. Todo mundo tava, ninguém tava escondido aí. Todo mundo aprovou naquele momento, tá bom? Só para deixar isso claro e para o torcedor não esquecer disso. Não esqueçam os nomes, não esqueçam quem estava, porque nada muito mudou no Fortaleza não, tá? A mesma galera que estava no passado tá nesse ano. Isso compete ao Conselho Deliberativo, à presidência da associação, a uma parte da SAF e para por aí. O resto ninguém estava no ano passado, não estava em 2024, não estava em 23, não estava em 22, que é onde as contas foram aumentando exponencialmente. É isso. Mais tarde a gente fala de futebol de Série B. A gente vê se já saiu essa informação aí. O Fortaleza aprovou. Mas eu vou falar para você, fique tranquilo, vai aprovar. Não tem como não aprovar, tá bom? Porque o bucho é grande, meu amigo. Para sobreviver a 26, vai ter que fazer esse tipo de coisa. Fico por aqui. Espero que você tenha deixado o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até mais tarde, se Deus quiser e permitir. Valeu!